Meu nome é Jorge Oliveira, já contactei convosco, sou o coordenador do Europe Direct e nesse papel estamos hoje a promover este debate que tem a ver com o discurso da senhora Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, um debate que é feito, um discurso, aliás, que é feito todos os anos, um discurso sobre o Estado da União Europeia, em que se faz um balanço do que foi feito, do que foi alcançado e uma projeção para o ano seguinte. Escolhi centrar-me nas projeções para o próximo ano, essencialmente, portanto, nos desafios para o próximo ano. Agradeço terem aceitado o desafio de estar aqui hoje, a esta hora, especialmente ao Dr. Francisco, que sei que está de férias, e gostaria, de facto, de contar convosco para falar dos assuntos que escolhemos. O Dr. Francisco é vice-presidente do município de Chaves, o Dr. Paulo Ferreira é vice-presidente do município de Passos de Ferreira e o Dr. Silvia Azevedo, além de outras funções, está aqui no papel de diretora-geral da Profissousa, a instituição que acolhe o Europe Direct. Os temas escolhidos foram, portanto, as dificuldades com os recursos humanos, que estão dentro dos 3 desafios principais que a senhora Ursula von der Leyen referiu, portanto, a dificuldade com os recursos humanos, a inflação e o aumento das oportunidades para as PMEs. Portanto, esses são três dos tópicos que escolhi apresentar aqui. Outro, e não menos importante, se calhar até dos mais importantes, e estávamos há pouco a falar desta questão, a transição digital. Portanto, cada vez mais temos desafios relacionados com o digital, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial. Esta questão é mais específica, não ia para já por aí, a menos que vocês consigam debatê-la e que faça sentido nas vossas regiões e nos papéis que encerram as instituições para as quais representam. Mas levava esta discussão, este debate da transição digital mais para os desafios a nível de cada um dos municípios, ao nível das instituições e das empresas de cada uma das regiões. A senhora Presidente da Comissão Europeia começou o seu discurso, portanto, por antever esses 3 grandes desafios que anunciei há pouco: a insuficiência de mão de obra e competências, a inflação e a melhoria da forma de fazer negócios. Eu começava então pelas dificuldades com os recursos humanos. E o primeiro desafio seria mesmo esse: perceber como é que os municípios e as empresas estão a gerir esta questão hoje, que é uma questão manifestamente problemática em todo o território nacional e na União Europeia, daí que tenha sido debatido neste discurso da União Europeia. Portanto, como é que se debatem na vossa região para combater a falta de mão de obra especializada em alguns setores? Se calhar é transversal a bastantes setores, quase a todos. Quais são as políticas municipais? Quais são os desafios ao nível da formação e da qualificação dos recursos para fazer face às necessidades do mercado de trabalho? Se calhar começava por dar a palavra, para começarmos pelas senhoras, começava por dar a palavra à doutora Silvia Azevedo e perguntava-lhe, ao nível da formação, portanto, quais são os desafios, nomeadamente na instituição que dirige. Muito bem, muito obrigada, boa tarde a todos. Eu tive a oportunidade de ainda conseguir apanhar um bocadinho do discurso e de acompanhar um bocadinho do discurso que esteve online. Acho que foi bastante importante e marcou sem dúvida os últimos 4 anos, mas sobretudo este último ano, não é? Onde a Ucrânia, portanto, foi entretanto invadida, não é? E se dá todo este processo de inflação que é global. Acho que o discurso foi muito importante também para salvaguardar aqui algumas questões, nomeadamente a adesão dos novos membros e a força, de que forma é que isso poderá potenciar a força também da União Europeia e de que forma poderá proteger-nos a todos de outras possíveis situações como estas que ocorreram. Penso que
e pegando também aqui na questão que o Dr. Jorge formulou, penso que ficou um bocadinho, a dimensão social ficou um bocadinho esquecida aqui neste discurso, apesar dela estar relacionada com, obviamente, com estes 4 pontos, não é? Quer dizer, e principalmente com a questão dos recursos humanos. Eu acho que a questão que coloca relativamente à formação profissional e, portanto, à falta de recursos humanos, não está aliada só apenas ao facto de nós hoje sermos um país cada vez, portanto, um mundo cada vez mais globalizado e, portanto, as pessoas terem melhores oportunidades noutros países e acabam por sair do seu próprio país nativo para ir para outras oportunidades, mas também porque a própria... Estas novas gerações passaram por momentos de formação também muito desajustados à necessidade do mercado. Nós, principalmente em Portugal, nós tivemos, eu sou jovem, pelo menos tento ser ainda, mas na geração de 79, que é a minha geração, quer dizer, nós quase que não tínhamos opção, quando os pais podiam ter a oportunidade de colocar os filhos no ensino superior, éramos todos canalizados para o ensino superior. A verdade é que nem o mercado não estava preparado para conseguir dar resposta para todas as pessoas que saíam do ensino superior. Isto veio fragilizar, obviamente, todo o outro trabalho que precisa de recursos humanos qualificados. E começou a existir aqui um desfazamento cada vez maior portanto, na procura do mercado, não é? Que procura efetivamente pessoas mais qualificadas, porque a transição digital e a tecnologia não é de hoje, tem vindo a crescer e, portanto, tem sido necessário que haja este ajustamento. No entanto, a verdade é que nós depois na prática, tirando alguns países como a Alemanha, que estão devidamente preparados para estas questões da qualificação e para terem recursos humanos que efetivamente há um equilíbrio entre recursos humanos qualificados e superiormente qualificados, nós em Portugal temos um grande desfazamento e um grande desfazamento comparativamente com aquilo que acontece no restante da União Europeia. Não vi no discurso da Sra. Presidente da Comissão Europeia, portanto, muito focado nesta questão da formação, mas mais focada na questão da imigração e de que forma é que nós podemos combater estas questões, portanto, da falta de recursos humanos qualificados com a imigração. Na área da Profisosa, que é uma associação muito direcionada para o ensino profissional e para a formação profissional, eu penso que nós em Portugal precisávamos de pensar, e a nível europeu também, que a formação profissional é uma estratégia extremamente importante, que tem que ser repensada, não só em Portugal, como nos restantes países, muitas vezes até se calhar olhando para o modelo, não só para o modelo alemão, mas sobretudo para o modelo alemão, porque efetivamente nós temos tido a tradição de não formar pessoas para o mercado que hoje as empresas também estão a necessitar. E penso que este seria um grande desafio económico ligado à indústria. Portanto, a capacitação dos jovens para as áreas da formação profissional, que não obstante precisam de medidas da União Europeia para os restantes países que fortaleçam esse ensino profissional para que os jovens possam efetivamente ter essa opção na sua escolha, não é? Final de formativa, e não que a formação profissional não continue a ser, como é em Portugal, uma alternativa. Portanto, tudo isto só é possível com municípios altamente preparados e atentos ao financiamento europeu e às medidas que a União Europeia, portanto, tem em cima da mesa para efetivar estas medidas. Quais são, portanto, as estratégias de cada um dos municípios? Se calhar começava por dar a palavra ao Dr. Francisco, para combater esta questão. Ora, viva, sobre a questão da carência ou das características dos recursos humanos, o país atravessou uma modificação muito importante em termos demográficos. Nós ainda há 50 anos atrás tínhamos no Concelho de Chaves à volta de 50 mil habitantes e hoje temos à volta de 40 mil. Isto mostra bem o que é a chamada transição demográfica. E o problema situa-se aqui.
Ou seja, nós temos um crescente envelhecimento da população que não adquiriu formação no tempo da ditadura nacional, porque na altura não se assistia muito. E essa população hoje está acima dos 60 anos. Mas é o grosso da população, pelo menos na minha área interior do país. Claro que no litoral, no Val do Ave, há muito mais jovens, mas aqui a verdade é essa. Nós não podemos aplicar políticas de crescimento de populações jovens. Porquê? Porque os casais já estão envelhecidos. Por muitas políticas que se aplicam, já não estão em idade de procriar. E isso faz com que não haja realmente população jovem que substitua. Por isso é que há na agricultura bastante desaparecimento de agricultores. O número de agricultores é ínfimo e a atividade agrícola diminuiu fortemente em alguns setores da produção. Também na área da produção industrial isso aconteceu. Por exemplo, na área da indústria, tradicionalmente aqui as indústrias eram relacionadas com as matérias-primas, por exemplo, a extração de barro, a indústria das madeiras, a indústria dos granitos, sem grande transformação local, também está em declínio. Depois houve a fase da construção civil, mas isso começou a reinar o betão e o ferro. E se formos para os serviços, houve, por assim dizer, um fechar dos serviços devido à introdução dos sistemas informáticos. Por exemplo, na banca, há 20 anos atrás trabalhavam aqui, não digo que tenham o número certo, mas talvez 5 vezes mais pessoas a trabalhar na banca que trabalham hoje. Porquê? Porque hoje na banca os balcões têm 2, 3 pessoas, porque depois é tudo online. Por exemplo, no setor público havia um conjunto de atividades públicas aqui no Conselho que foram sendo reduzidas, por exemplo, desde a Direção-Geral de Aviação até sistemas de segurança, e foram-se reconcentrando nas sedes de distrito. Esta é a problemática local. Claro que falando de um concelho como o Porto é diferente, não tiveram essa perda de serviços públicos. Ou seja, todo esse conjunto da refração de oportunidades fez com que se alterasse aquilo que é a disponibilidade de pessoas para formar e para depois para trabalhar. Por isso é que talvez no discurso da União, Ursula von der Leyen tenha falado muito da problemática das migrações. Porque se em Chaves quisermos instalar uma unidade que necessite, digamos, 400 trabalhadores, que não é nada do outro mundo, temos que os arranjar fora do Conselho, porque cá não temos 400 trabalhadores. Nem se trata da questão da qualificação. Trata-se que não os há qualificados ou para qualificar, ou seja, temos que os atrair. Tem que vir imigrantes, e já temos. Nós temos a comunidade brasileira, a comunidade asiática, a comunidade africana da expressão portuguesa, aumentam fortemente no Conselho. Notamos isso nas escolas, não é? São pessoas que vêm com baixas qualificações ainda, mas quando tal começam a aparecer pessoas já com qualificações. Por exemplo, nós, quando foi no final do século passado, tivemos uma forte comunidade ucraniana que veio para Chaves. Nós temos uma comunidade ucraniana aqui em Chaves com mais de 60 pessoas, face à dimensão do Conselho. 60 pessoas pode não parecer muito em termos de número, mas para a nossa dimensão é. E, por exemplo, recebeu muitas pessoas que neste período atravessaram o problema da guerra. Por isso, estes novos modelos sociais, na alteração profunda da sociedade, o papel da mulher na sociedade, o facto de trabalharem os 2 membros do casal, alterou aquilo que antigamente chamávamos e que chamamos de família tradicional, e hoje não se encontra um modelo que substitua essa solução para a criação, por assim dizer, de novas gerações. E isso, a redução é enorme, e nós temos mais óbitos, mais do dobro de óbitos do que qualquer nascimento em cada ano. Não os substituímos nunca por natalidade, como eu disse no início, temos que os substituir por migração. Logo, temos que ter um modelo de formação ou nas empresas, ou no setor público, no IFP, ou então nas escolas profissionais privadas, já que o sistema público é mais complexo, que permita a estes novos residentes, que vêm de vários países, receber a formação que seja depois capaz de ser, para os nossos empresários e para os investidores estrangeiros, capacitado. Nós, como vos digo, a capacitação da nossa população, durante muito tempo, foi, por assim dizer, um mecanismo de exportação de mão de obra. Porque à medida que estamos a dar formação aos nossos jovens, como o modelo de terciário público diminuiu, eles acabaram por ficar no litoral ou ir para o estrangeiro. Não podemos dizer a um jovem que se licencie em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação,
se depois aqui não existe um central de tratamento de dados, uma warehouse, uma coisa desse género, que depois permite esse emprego. Por isso eu penso que a questão demográfica entronca muito na questão da falta de recursos, no nosso caso. Não digo que no litoral isso venha a ocorrer. E nós, para arranjarmos recursos, realmente as migrações e esta visão diferente sobre as migrações é importante. Que eu não vejo atualmente forma do Conselho recuperar gente em idade laboral para substituir o déficit de crescimento natural. É óbvio que mesmo as pessoas que nós temos hoje, muitas delas já estão também no emprego social, porque o que tem acontecido é que tem aumentado os investimentos, por exemplo, em locais de acolhimento da terceira idade, como hotéis geriátricos, lares de acolhimento. A área social está a crescer muito, a área hospitalar também, porque as pessoas com mais idade precisam mais trabalhos na área da médica, da fisioterapia, por exemplo, esse setor está a crescer. Desde as fisioterapias, os hospitais, as clínicas, os lares, assistência a pessoas acamadas, tudo isso aumentou a atividade e absorveu muitos jovens, ainda bem. E jovens cá da região. Não é? Este é o modelo do interior de Portugal. Talvez em Passos de Ferreira o modelo seja um bocado diferente. Mas pronto, por aqui ficava sobre este aspecto. Muito bem. Em Passos de Ferreira, Dr. Paulo Ferreira, é um pouco diferente, no entanto, também temos verificado um acréscimo da população migrante na nossa região. Sim, sem dúvida. Antes de mais, um cumprimento ao Jorge, é um gosto de estar aqui. Cumprimento também a Sílvia e o meu colega Francisco Melo. Passos de Ferreira tem uma particularidade diferente dos concelhos do interior, mas a verdade é que nós até há coisa de 4 anos estávamos também com uma queda da nossa população e víamos muito isso nas nossas escolas. Nós, felizmente, este é o 3º ano consecutivo em que nos vemos felizmente obrigados a aumentar o número de turmas das nossas escolas. Nós ultrapassamos a barreira psicológica dos 7.000 alunos na escola pública do pré-escolar até ao 12º ano. Se juntarmos as crianças e jovens que frequentam também os estabelecimentos de ensino privado no nosso concelho, já são mais de 8.000, o número que felizmente tem subido nestes últimos anos, mas a questão demográfica é uma questão que no continente europeu é uma questão muito séria e grave. Paralelamente à questão ambiental, acho que são os 2 grandes desafios que a Europa tem no futuro. Nós temos, e muitas vezes nem é por questões financeiras, o modelo de família mudou, as pessoas neste momento, muitos casais optam por não ter filhos, outros optam por ter apenas um filho, e isso tem feito com que a população europeia tenha e continue a decrescer, ou seja, é um continente velho. Portugal é dos países onde este problema é mais sério e grave, e a verdade é que se não fosse a imigração, quer o nosso país, quer o continente europeu, estaria numa situação muito grave. Por isso, sem prejuízo de, obviamente, podemos, numa outra oportunidade, falar um bocadinho sobre que forma é que podemos acolher os imigrantes, mas a verdade é que Portugal e a Europa precisa desesperadamente que venham para cá morar pessoas de outros continentes. De outra forma, o continente europeu não tem futuro. E para além, e essa é uma opinião minha pessoal, para além da diversidade cultural que isso tudo traz e as grandes mais-valias e vantagens que tem, é obviamente algo com que a Europa tem seriamente de se preocupar. Só pena, temos problemas muito sérios a médio, longo prazo. Para podermos fixar as pessoas nos nossos concelhos, obviamente que a realidade no litoral é muito diferente do interior e reconheço a dificuldade muito grande que um concelho como Chaves tem nesta matéria, e por muito e bom trabalho que tem feito também a Câmara Municipal, muitas vezes não é fácil que as pessoas se fixem, é muito mais fácil em concelhos mais próximos do litoral, como é o caso de Passos de Ferreira. Nós temos tido essa felicidade, mas para isso é necessário, desde logo, obviamente, que as câmaras municipais fazerem o seu trabalho e medidas fortes de apoio do âmbito social, mas isso passa também por medidas em termos nacionais e também ao nível da União Europeia. Este é um problema muito sério que nós temos. Isto tem sido um bocado mitigado aqui há uns anos atrás com a pandemia, depois com a guerra na Ucrânia, e agora estes problemas também em termos inflacionistas têm desviado um bocadinho aquilo que tem sido o debate nesta matéria, mas é algo muito importante. E eu não tive a oportunidade de ouvir o discurso todo
da Presidente da Comissão, mas já sei, também vi isso, que há algumas críticas que lhe foram feitas, e a Silvia também deu nota disso mesmo, de alguma insensibilidade social que existe neste momento por parte da Comissão Europeia, porque o país e a Europa atravessa uma crise muito séria, e era importante que também, por parte da União Europeia, se mais do que tratarmos os números macroeconómicos, perceber um bocadinho aquilo que está por trás de todos estes números que são as pessoas. E esta política mais virada para as pessoas, que uma instituição como a União Europeia tem obrigatoriamente de se concentrar cada vez mais. E esta questão demográfica é algo absolutamente decisivo e não pode ser feito e resolvido de uma forma num conselho, de uma forma num país. Isto tem de ser um trabalho conjunto, mas por isso é preciso haver vontade política por parte da Comissão Europeia nesse sentido. E essa vontade política não me parece que exista neste momento, e é algo que a mim me deixa muito preocupado, desde logo nesta questão que tem a ver com as políticas do BCE em termos de fixação da taxa de juro. Eu não sou economista, não é propriamente a minha área, mas já ouvi muita gente que percebe da matéria a referir que esta crise inflacionista que atravessamos é muito diferente daquela que vem nos livros, em que para se reduzir o consumo aumentam-se as taxas de juro. Esta inflação é bastante diferente e tem-se visto que, apesar do aumento sucessivo das taxas de juro, a inflação está a custar a baixar. E isto vai ter de ter um fim, ou seja, nós não podemos continuar a dar um remédio e incessantemente percebendo que o doente não está a melhorar. E era muito importante que a Comissão Europeia pudesse também refletir, e mais do que refletir, apresentar propostas concretas nesta matéria, de forma a que, nesta área tão importante que são as pessoas, porque a União Europeia é feita de pessoas, possam ter medidas e projetos concretos para as aplicar. Nós somos muito pequeninos, o município de Paços de Ferreira é uma coisa ínfima no meio de uma instituição tão grande como a Comissão Europeia, mas dentro das nossas modestas possibilidades temos feito um trabalho de apoio direto às famílias que tem tido alguns frutos, mas obviamente que seremos incapazes de atingir aquilo que é o nosso objetivo se não fizermos isto de forma concertada e conjunta. E este é o grande desafio da União Europeia, e para o qual hoje, infelizmente, não houve boas notícias por parte de quem neste momento lidera a Comissão Europeia.